Ok, obrigada, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou a Rita, eu sou aqui do time comercial da UpData e a gente vai iniciar mais uma webinar, né? Então, no decorrer desse ano, a UpData está disponibilizando mensalmente webinars que falem de dados, que falem da área de negócios. Nós já tivemos uma em janeiro, mês passado também tivemos com o pessoal do Einstein, e hoje nós falaremos sobre automatizando relatórios financeiros. Não vou dar muito spoiler, né? Porque depois eu vou apresentar o nosso convidado. Gostaríamos da participação de vocês durante a nossa webinar. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, se vocês quiserem tirar as dúvidas, no final nós vamos disponibilizar um QR Code que, se você quiser saber um pouco mais, é só você acessar e entrar em contato conosco. Lembrando que essa transmissão, ela depois também está disponível no YouTube, no UpData TV. Então, quem quiser compartilhar, né, com pessoas da área de negócios, da área de dados, a gente aí estende o convite para conhecer a nossa página no YouTube. Bom, agora, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar, né, o nosso convidado de hoje, né, que vai falar um pouco sobre os relatórios financeiros, utilizando uma plataforma. E eu gostaria de chamar o Diogo dos Santos. Ele trabalha na Smiles, na área de inteligência de dados, né? Ele é engenheiro de dados. Então, a gente chamou ele para falar um pouco de como ele utilizou a plataforma para os relatórios financeiros. Primeiramente, quero agradecer a Smiles, né, que oportunizou esse momento, muito obrigado. Agradecer o Diogo também, que está aqui para apresentar o seu case. E como eu falei, se precisarem tirar algumas dúvidas, fazerem algumas perguntas, por favor, fiquem à vontade ali no nosso chat. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. Vou passar agora a bola para você, que a gente possa ter uma excelente webinar. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Rita. Bom dia, pessoal. Queria agradecer primeiramente a UpData, né, por abrir esse espaço aqui, me chamar para fazer essa apresentação para vocês aqui no nosso case de sucesso. Também queria agradecer a todo mundo que veio aqui e está disponibilizando ali um tempinho para dar uma olhada no nosso trabalho, e eu espero que vocês consigam levar bastante aí do que eu tenho para falar para vocês. Tá? Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui. Beleza, então. Hoje, só explicando um pouquinho, né? Eu sou o Diogo dos Santos, sou engenheiro de dados, eu trabalho na área da inteligência de dados ali da Smiles, trabalho nisso desde 2018, mais ou menos, né? E a Smiles é o programa de fidelidade da Gol, né? Nós somos aquela parte ali de milhas, de passagens aéreas, né? Mas não trabalhamos somente com isso, né? Nós também trabalhamos com diversos outros parceiros, né? Locação de carro, combustível, transporte por aplicativo, hotéis. Também tem nossos shopping Smiles, que conta com diversos outros parceiros amplamente conhecidos no mercado, né? Então, temos aí grandes parceiros e tudo mais. Então, se você ainda não conhece, recomendo que você dê uma entrada lá, vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Tá? E agora, falando um pouquinho sobre o nosso desafio. Né? Vocês viram falar aqui há pouco sobre a quantidade de parceiros que nós temos. Né? Então, o nosso desafio que a gente enfrentou foi que a conciliação financeira não estava sendo concluída no fechamento do mês. Né? Mas o que isso significa? Né? Por termos diversos parceiros, a gente precisa fazer um batimento ali mensal do que foi vendido, o que de fato chegou nos clientes, o que os nossos parceiros deram como cancelado. Então, toda essa linha do nosso mercado, nós precisamos fazer esse batimento no final do mês. Né? Esse batimento a gente chama de conciliação financeira com os parceiros. Tá? O fechamento é o levantamento daqueles números muito relevantes para qualquer empresa, né? Como receita, faturamento, entre outros. Então, a conciliação financeira ela não estava sendo concluída no fechamento do mês, né? E vocês veem como isso
traz um impacto negativo, né, na parte de o que está acontecendo, o que aconteceu no último mês, né, e grande impacto. Para explicar um pouquinho mais sobre o motivo do porquê não estava sendo concluída, a gente tem que voltar um pouquinho, né? A Smiles, até 2020, ela era uma empresa independente, tá? E depois de 2020, ela foi incorporada pela Gol. Anteriormente a 2020, a nossa conciliação financeira, ela já era bem pesada, né? Porque nós temos diversos parceiros, cada parceiro envia arquivos de 1 gigabyte ou até mais, né, gigabytes por mês. Então, quando a gente tenta bater esses dados, imagina que, sei lá, 5 parceiros, a gente tem que bater a conciliação de 5 parceiros, né? Isso já são 5 gigas de dados que precisamos bater ali no final do mês, né? E isso já era pesado anteriormente à incorporação. Antes da incorporação, o pessoal ali do time da área de financeiro, eles demoravam cerca de 10 dias para concluir a conciliação durante o fechamento, né? Então, já era pesado antes para as ferramentas usuais de dados, né? As ferramentas mais conhecidas no mercado aí. Trabalhar com 5, 10 gigas de dados é muita coisa, é muito puxado para elas, né? E depois da incorporação, a gente teve que começar a levar em conta os dados da Gol também, né? Por conta de a Gol não era mais um parceiro, agora a Gol faz parte da mesma empresa, né? Então, custo, receita e faturamento tem que levar isso em consideração, né? E aí, quando começamos a trazer os dados da Gol e para dentro da conciliação, né, dessa forma, o volume de dados aumentou bastante, tá? E aí, uma vez que aumentou bastante, o pessoal que antes demorava 10 dias para conseguir concluir a conciliação financeira, começou a não conseguir mais concluir, né? Por conta dos limitadores das ferramentas, né? Basicamente. Então, com o tempo, isso foi sendo um grande prejuízo. E chegamos até a ficar 5 meses atrasado, tá? Com a conciliação. Olha só, 5 meses sem saber se tudo está correndo corretamente ali dentro do batimento com os parceiros. Então, grande problema é que nós, como time de inteligência de dados, vimos uma grande oportunidade para melhoria, tá? E quais foram essas oportunidades? Né? Porque a gente não viu somente a primeira oportunidade, que era realmente concluir a conciliação. Né? O primeiro grande objetivo era conseguir fazer esses 5 meses de atraso se tornarem uma resolução mensal, né? Como ela deveria ser. Mas a gente também viu umas outras oportunidades muito boas, como, por exemplo, automatizar um processo que é manual e recorrente, né? Querendo ou não, a conciliação ela acontece todo final de mês, ela tem um processo por trás, né? Ela tem um step by step, podemos dizer assim, que o time de financeiro precisa fazer. Ali eles já sabem quais são os passos, né, que eles precisam correr atrás, eles sabem o que eles têm que fazer, quando, qual momento que tem que filtrar, qual momento que tem que fazer uma mescla de arquivos, por onde tem que fazer essa mescla de arquivos, porque infinitas colunas ali dentro. Então, a gente viu além de a gente conseguir concluir essa parte de conciliação, a gente também viu uma oportunidade de automatizar esse processo. E automatizando esse processo, a gente chega no terceiro ponto, que é otimizar o tempo que os analistas financeiros gastavam fazendo a conciliação, né? Se antigamente essa conciliação ela demorava 10 dias, a gente consegue talvez diminuir isso, né? Uma vez que não precise mais que as pessoas fiquem ali fazendo tudo manualmente, e sim a gente colocar tudo isso dentro de uma automatização, né? Então, com essa automatização, a gente também consegue melhorar o tempo, né, do pessoal do time do financeiro. Tá? E aí, com esses objetivos em mente, a gente partiu para parte de construção. E uma das primeiras perguntas foi, e agora? Como que a gente alcança esses dados? Como que nós vamos alcançar esses arquivos? Né? Porque diversos parceiros, diversas fontes, tem parceiro que envia esse dado por API diretamente no nosso banco, tem parceiro que utiliza a interface gráfica, que uma analista precisa ir lá baixar esses dados, tem parceiro que talvez mande por e-mail. Então, como a diferença entre os parceiros era muito grande, né, e também teria um custo de desenvolver isso do lado de alguns parceiros, né? Porque parceiros que utilizam API, coisas do tipo, nós precisaríamos fazer um desenvolvimento dentro do parceiro e isso ficaria meio fora do nosso escopo, né? Porque a gente precisava de uma solução meio rápida, né? Então,
nós decidimos que os próprios analistas, nós decidimos por essa arquitetura, né? E os próprios analistas que já sabiam como recuperar esses dados, eles continuariam recuperando esses dados, né? Porque cada parceiro tem sua peculiaridade, parceiros novos entram, parceiros antigos param. Então, uma forma de padronizar e deixar menos travada a execução seria que eles continuassem recuperando esses dados e, uma vez recuperados, a gente lesse esses dados de dentro do Nime, né? Para fazer essa leitura do Nime, nós utilizamos a plataforma do SharePoint, né, que é uma plataforma de nuvem ali que as pessoas fazem um trabalho colaborativo, que podem todo mundo colocar ali os arquivos, né? Então, todos os arquivos recebidos nós colocamos no SharePoint. A gente escolheu o SharePoint ao invés de deixar dentro do web service diretamente por conta de uma experiência de usuário, né? Porque o usuário, ele, uma vez que ele desse play ali no fluxo e tudo mais, poderia ser que não desse tão certo assim por conta de ele ter que subir um arquivo muito grande. E são muitos arquivos, né? Então ele precisa subir 3, 4, 5 arquivos, cada um de 1 giga. E isso tudo num pop-up não parece muito legal, né? Por conta disso, a gente optou pelo SharePoint, que as pessoas podem colocar um arquivo por vez, não tem ordem, não tem problema se a conexão cair ou a pessoa esqueceu e fechou a aba ou qualquer coisa do tipo, né? Então, com isso, a gente consegue manter ali uma experiência que o usuário que utilize o fluxo no Nime, ele consiga utilizar de uma maneira positiva, tá? E também, após a gente fazer essa leitura dentro do SharePoint, a gente grava esses dados no S3, né? A gente grava um histórico ali, por conta de a gente conseguir saber o que estava executando, né? O que foi executado nos últimos dias, né? A gente deixa ali por conta de auditoria, a gente também por conta de testes, né, e tudo mais. Então, a gente achou melhor a gente saber o que está sendo executado. Então, a cada execução, a gente salva os arquivos, né, dentro do S3 ali. E aí a gente passou, depois de fazer todas as escolhas sobre como receber esses arquivos, a gente chegou na parte da conciliação propriamente dita, né? E aí essa parte de conciliação, ela não teve tantas escolhas, né? A gente foi mais uma questão de ouvir a área de negócios, né? Nós sentamos ali com o time de financeiro, eles explicaram para a gente como que acontecia essa conciliação, né? Quais eram os passos que eles tomavam, qual que era o caminho que eles levavam, né? E uma vez que a gente sentou com eles, entendeu esses caminhos, entendeu os passos, nós construímos um workflow, né? Um workflow ali de execução que depois nós teríamos que implementar. Trouxe aqui para vocês um exemplo de workflow qualquer, né? Que recebe 3 arquivos ali, faz os tratamentos e aí mescla arquivo com base em algumas colunas. Foi mais ou menos isso aqui, né? O resultado da nossa conversa. A gente conversa com eles, a gente sentou e conseguiu montar um workflow que em seguida nós fizemos a construção dele, né? Nós fizemos a implementação dele. E aí, para quem não conhece muito bem o Nime, eu trouxe aqui alguns recortes do nosso fluxo final. Então, temos aqui alguns nozinhos que leem tabelas, que escrevem tabelas. O último ali de baixo, ele está fazendo alguns filtros, escrevendo 3 arquivos diferentes. Então, eu trouxe aqui para vocês só para mostrar um pouquinho de como que o Nime funciona, né? Ele funciona a base de nós, né? E cada nó tem ali a sua funcionalidade, como que deve ser utilizado, boas práticas e tudo mais. Então, trouxe aqui um pouquinho só para vocês darem uma olhada de como que ficou o fluxo final. Tá? E, por final, a gente utilizou o Web Service, né? Que é um grande fator aí do Nime, que ele ajuda bastante na parte de agendamento, na parte de independência com as áreas também, né? Que é o objetivo desse projeto, né? De utilizar o Web Server. Porque uma vez que o projeto estava pronto, né? Uma vez que o fluxo estava concluído, tudo testado, a gente precisava deixar isso na mão do time de financeiro, né? Não seria muito interessante a gente deixar todos os meses eles virem atrás da gente e falar, a gente precisa que rode a nossa execução ali da conciliação. Então a gente queria deixar isso na mão deles, né? Dar essa independência, para que não tivesse mais uma pessoa ali no meio para atrasar um pouquinho o fluxo. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma construção ali no web server, né? E com isso, com um clique, né, ali naquele playzinho amarelo,
o analista ele já consegue iniciar o fluxo, e aí uma vez iniciado ele coloca quais são as variáveis de controle, qual que é o mês que ele quer fazer a conciliação, se ele quer reprocessar algumas coisas, se ele não precisa, etc, etc. Então tem algumas variáveis no meio do caminho que o analista ele decide com base na execução que ele pretende fazer, né? Então, e essa execução traz uma independência muito grande para a área de negócio, né? E esse fluxo, por fim, uma coisa que antigamente rodava em 10 dias, esse fluxo atualmente está rodando em 10 minutos, né? Então, um ganho muito grande aí, né? E já falando um pouquinho de ganho, considerando os resultados, né? Agora, atualmente, o principal resultado, né, que nós diríamos, nós conseguimos concluir o fechamento, né? A conciliação. Porque a conciliação antes não estava sendo concluída, estávamos há 5 meses atrasados. Hoje em dia já recuperamos esse tempo perdido, já está funcionando mensalmente, então todo mês eles vão lá, eles mesmos rodam. Quando eles precisam fazer alguma melhoria, a gente é acionado, a gente faz essa melhoria, mas a grande conclusão foi conseguimos concluir o fechamento, né? E também o ganho de tempo, né? O ganho de tempo também ficou muito óbvio, ficou muito claro, né? Um processo que antigamente era muito manual, eram 10 dias de analistas correndo atrás de arquivos, de valores e tudo mais, e que hoje, com um clique naquele playzinho amarelo, o analista consegue dar o play, esperar 10 minutinhos e ele já tem um resultado em mãos, né? Então, ele consegue focar em outras questões, outras atividades, outros projetos, nesses outros 9 dias e 7 horas e 50 minutos que sobraram, né? Então, é um ganho de tempo muito grande. E também a gente trouxe uma independência para o time financeiro, né? Porque muitas vezes, quando tinha problemas, eles talvez precisassem de algumas outras áreas e tudo mais. E agora, com a gente rodando tudo isso dentro do Nime, né, ali com um clique, eles conseguem eles mesmos decidirem como vão rodar, se eles vão reprocessar, se não vão, se eles querem pegar um outro mês, se querem pegar o mês passado mesmo. Então, nós trouxemos todos esses benefícios aí para o time, tá? E é isso, minha apresentação acaba por aqui, não tem muito mais o que falar, né, e obrigado aí. Rita? Acho que Parou de compartilhar. Eu tava sem. Obrigada, viu, Diogo? De nada. Esse seu uso de caso aí na questão financeira, lembrando que ela pode ser utilizada também para várias áreas, né? Não só no financeiro, né? Lembrando que essa plataforma ela pode também ter utilizado na área da saúde, na área de finanças, agronegócio, indústrias, bancos. Então, mais uma vez eu quero agradecer a sua apresentação, a sua disponibilidade, né? E agora a gente vai abrir para algumas perguntas que o pessoal aqui enviou. Deixa eu ver aqui uma primeira, para a gente não perder muito tempo. Diogo, na sua opinião, as plataformas analíticas low-code realmente facilitam a vida dos profissionais? Se sim, como que ela facilita? Certo. Eu acho que ela facilita bastante, né? Eu, como engenheiro de dados, eu conheço bastante aí de códigos, Python, SQL, então sou muito mais voltado para a área de realmente hard code, né? Muito, muito, muito código ali. Só que, ao mesmo tempo, o Nime ele traz uma inovação muito grande para áreas que focaram conhecimento em outros momentos, né? Em outros pontos. Por exemplo, a área de financeiro aqui, eles não conhecem muito bem Python, né? Então, ficaria muito difícil deles talvez fazerem alguma análise ali por trás com Python e tudo mais, sendo que o Nime ele traz uma democratização muito grande com base no low code, né? Nós conseguimos fazer ali diversas transformações, alterações, modelos estatísticos e tudo mais, apenas com base em nós que a princípio são muito intuitivos, né? Então as pessoas não precisam saber tanto assim de código por trás para conseguir. Então, o código ele deixa de ser um limitador, né? Ele expande as fronteiras do que as pessoas conseguem criar, conseguem
fazer com o Nine. Então, sim. Muito obrigada. Aqui tem uma pergunta do Álvaro. Qual foi o maior desafio nesse processo? Bom, o maior desafio nesse processo foi realmente a conciliação ali, o step 2, né? Que foi sentar com a área de negócio, entender o que eles precisavam, entender quais eram os passos que eles tomavam e a gente traduzir isso em um workflow, né? Porque como nós somos áreas bem técnicas e eles são áreas de negócio, tem ali uma diferença de jargões muito grande, né? Tem coisa que eles falam que para eles é muito óbvio do que eles estão fazendo por trás e que para a gente aqui da área técnica não fica tão óbvio, né? Então a gente tem que realmente sentar, conversar e foi realmente uma tradução, né? A gente teve que traduzir tudo aquilo que eles faziam, né, para o técnico, para que a gente conseguisse transcrever esse workflow, né? Então o grande desafio foi esse. Legal. Obrigada, viu, Álvaro, pela pergunta. Tem uma outra que está chegando aqui para a gente, que é a seguinte: para o Naime se conectar com o SharePoint, foi utilizado uma chave de API? Não foi utilizado. A gente utilizou um nó próprio lá que tem de conexão com o SharePoint, né? Utilizando um usuário sistêmico, né? Então, nós temos um usuário sistêmico aqui da Microsoft como um todo, né? Para que a gente utilize para conectar outras coisas ali, outras ferramentas e tudo mais, o SharePoint incluso, né? Então, como nós já tínhamos esse usuário e essa utilização em algumas outras ferramentas, a gente não utilizou as APIs, tá? A gente utilizou um usuário sistêmico e uma conexão por usuário. Ok. Outra pergunta aqui que a gente tem: quem usa Excel deve migrar para uma plataforma de análise de dados? O dev aí ficou muito pesado, né? Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que está mais confortável. Eu acho que você trabalhar numa ferramenta que você está mais confortável vai fazer o seu trabalho render muito mais do que uma ferramenta que você não está confortável, né? Nós conversando aqui, podemos perceber que o horizonte do Nime é muito mais amplo do que o Excel, né? O Excel tem ali suas limitações de fórmulas, suas limitações de tamanho de arquivos. Se você mexe com arquivos muito grandes, você vai verificar que o Excel algumas vezes corta o arquivo, tem alguns problemas com o tipo de dado também, se o dado você está conectando direto num banco de dados ou algo do tipo. Pode ser que esse dado venha quebrado, pode ser que esse dado venha vezes 1000, vezes 1 milhão, que acontece bastante aqui com a gente. Então, eu diria que o Nime é uma ferramenta mais intuitiva, tá? Mas esse dev, eu não concordo muito com o dev, né? Eu acho que você poderia dar uma chance para o Nime, né? Verificar se você consegue entender ali como que funciona, se você consegue pegar as manhas do Nine, né? E uma vez que você entenda bastante do Nine, você pode migrar de fato para o Nine, né? Eu vejo o Nine como uma ferramenta muito mais ampla, né? Com questão ainda de se você pensar em modelagem e machine learning, tem diversos nós ali que, tanto os nós do Nine mesmo, quanto os da comunidade, que fazem uma diferença bem grande, né? Então, fica aí a dica. Obrigada. Eu vou fazer mais perguntas, mas aproveitando, pessoal, eu vou disponibilizar agora no chat um acesso para quem quiser saber um pouco mais, quiser entender um pouco mais da plataforma, ou como que a gente pode aí utilizar, né, com Excel ou mesmo com modelagem. Por favor, não deixem de nos procurar, que a gente vai atender vocês e vai ajudar vocês aí a gerar mais valor para o negócio, tá? Mais uma pergunta. Quanto tempo demorou para concluir o trabalho? Quanto tempo demorou? A gente demorou cerca de 3 semanas. Foi basicamente foi uma semana de desenvolvimento mesmo, né? E as outras 2 semanas foram de testes, de conversas, de muitas idas e voltas, né? Por conta de tinha que bater todos os dados de todos os parceiros, são muitos parceiros, então cada parceiro tem a sua peculiaridade. A gente tinha que ficar indo e voltando com os testes e como são arquivos muito grandes, até mesmo os testes demoram, né? Porque uma vez que a gente tem um arquivo ali final da conciliação, ele ainda assim é um arquivo grande. Então,
e é um arquivo grande com diversos produtos dentro, e cada produto tem sua peculiaridade. Então, para fazer um teste, você tem que realmente testar cada produto por parte, num arquivo que é muito grande, e aí até mesmo dentro dos produtos tem algumas vezes que tem exceção ali dentro dos produtos, então a parte de teste foi bem grande, né? Foi bem ampla ali, uma semana e meia, duas, e a parte de desenvolvimento foi uma semana e meia, tá? Então, Legal. no geral, assim, 3 semanas. Tá, 3 semanas. Uma outra pergunta. Estamos bombando, hein? Várias perguntas. O que você falaria para alguém que trabalha com muitas planilhas, tem grande volume de dados e demora muito para fazer o fechamento do mês? Utilize o Nime. O que eu falaria realmente o Nime é uma boa ferramenta para isso, né? Para te ajudar nessas soluções, por conta de. Existem outras ferramentas também no mercado, mas o Nime é a que a gente usa aqui, que a gente mais se encaixou, digamos assim. A gente já tinha testado algumas outras ali, não vamos falar o nome das concorrentes, né? Mas a gente já testou algumas outras plataformas aqui dentro da Smiles, né? E o Nime foi a que mais encaixou com o estilo da empresa, eu diria, né? E tanto o estilo da empresa quanto as pessoas que utilizavam, né? Porque não adianta você ter uma ferramenta que ela é muito boa, mas que as pessoas não conseguem utilizar, porque ela não é uma ferramenta intuitiva, ela precisa de um treinamento muito grande, você gaste muito tempo para você ser uma pessoa que você consiga fazer os seus fluxos ali diários, né? Então, isso tem ali um prejudicial no caso de plataformas que sejam muito difícil acesso, digamos assim. Mais uma forma seria você realmente migrar para essas outras plataformas, né? Se você se você está pensando em algo low code, principalmente, né? Porque caso você não conheça ali as ferramentas de SQL, Python e tudo mais, você utilizar o Nime, ele é muito intuitivo. Ele tem a plataforma que é de graça, né? A plataforma você consegue fazer o download ali no seu PC e começar a trabalhar em cima dela, né? O web server, ele vem para dar um upgrade em tudo que o Nime já proporciona para a gente, né? O Nime proporciona diversas ferramentas ali de graça que a gente consegue utilizar na nossa plataforma. E o Web Service ele vem para agendamentos, trabalhos colaborativos e diversos outros pontos ali, até mesmo o self-service como independência, no caso aqui do meu case que eu trouxe, né? Então, vale a pena, assim, você dar uma corridinha atrás e verificar se funciona para você. Isso aí, obrigada. Lembrando que a nossa primeira webinar, que foi em janeiro, a gente fez essa apresentação, né, do Nime Business Hub. Então, se você tiver interesse, pode nos procurar, mas pode também entrar lá, né, no YouTube, no Updata TV, que a gente tem disponível, né, essa apresentação. Eu acho que aqui as perguntas acabaram, Diogo. A gente quer muito agradecer você, estender o agradecimento para a Smiles também, né? Que disponibilizou, né, a sua presença aqui e disponibilizou a gente utilizar esse uso de caso para a gente poder mostrar, né, para todos os nossos colaboradores e os participantes dessa webinar o quanto é importante, né, a gente trabalhar com dados e utilizar uma plataforma intuitiva, né, e robusta também, que é o Nime. Então, eu queria mais uma vez agradecer em nome da Updata, dizer que mais webinars virão, né? E quem sabe você não vem apresentar uma próxima com outro tema, né? Está aí aberto o convite. Obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que esteve ao vivo, também pelo YouTube. Depois a gente vai disponibilizar essa apresentação e agradecer mais uma vez todos que participaram e dizer que teremos o próximo. Viremos aí com mais novidades. Não esqueçam, se tiver dúvida, entrar em contato conosco. E também, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar para o Diogo, podem perguntar que a gente passa a pergunta para ele e ele entra em contato para ajudar quem tiver dúvidas aí em relação a relatórios financeiros. Obrigado, pessoal. Obrigado, Diogo. E que vocês tenham uma excelente quinta-feira. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau.